Olá a todos e todas. Meu nome é Eduardo Gomes, sou pesquisador e mestrando no programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal de Pernambuco, e vou apresentar esse artigo chamado Arte Correio e o Acervo como Obra, escrito em coautoria com o professor doutor Robson Xavier. Esse artigo discorre sobre a arte correio, prática artística em rede surgida nos anos 60, a partir da intensa troca de obras de arte que se utilizava dos sistemas tradicionais de correios como veículo e suporte. Os artistas acabaram criando circuitos paralelos e, como consequência dessas trocas constantes, fizeram surgir diversos arquivos de artista, que guardam parte da riqueza da arte contemporânea na segunda metade do século XX. As prerrogativas artísticas sedimentadas no imaginário social sofreram grande transformação no decorrer do século XX. As primeiras décadas já trouxeram mudanças no fazer artístico e na forma de divulgar e consumir a arte, influenciadas pelas vanguardas modernistas. Nos interessa olhar para a produção da margem do sistema de arte hegemônico, com diferentes linguagens, técnicas, ideias e ideais, que ficou conhecida como arte conceitual. Essa produção foge da liquidez do senso comum, da fácil compreensão de escolas e estilos e, principalmente, da demarcação de linguagens artísticas. A multiplicidade de possibilidades que surgiram no campo artístico ao libertar-se das amarras mercadológicas culminou na aparição de obras e processos que desafiam o entendimento por parte do público e por parte da crítica. As vanguardas russas já traziam em sua poética o caráter social da arte, tanto questionando o mercado da arte, quanto trazendo para o centro da questão as pautas sociais e políticas. Essas pautas são revisitadas pelos artistas fluxos nos anos 60, grupo de artistas de várias nacionalidades que colaboravam entre si e desenvolveu atuação social e política, contestando a arte como instituição por meio de propostas híbridas que transitavam entre as fronteiras das linguagens artísticas, ajudando a alargar e até mesmo a romper esses limites, misturando arte e cotidiano e valorizando a criação coletiva experimental. Novas formas de arte demandaram novos suportes e novas formas de circulação artística, surgindo híbridos intermídia que se valiam das possibilidades técnicas e tecnológicas disponíveis então e das estruturas oficiais de comunicação, principalmente os serviços de correios oficiais para livre circulação em redes alternativas ao sistema oficial. Segundo Paulo Bruschi, a arte correio surgiu numa época em que a comunicação, apesar da multiplicidade dos meios, tornou-se mais difícil, enquanto que a arte oficial, cada vez mais, acha-se comprometida pela especulação do mercado capitalista, fugindo a toda a realidade para beneficiar uns poucos, burgueses, marchands, críticos e a maioria das galerias que exploram os artistas de maneira insaciável. Desde o início dessa arte em rede, pessoas de fora dos grandes centros hegemônicos foram englobadas, tanto em nível mundial, com participação de artistas de fora da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, quanto a nível regional, com intensa participação de artistas fora do eixo Rio-São Paulo. E aqui eu cito Júlio Plaza, em seu escrito Meio Arte, Arte em Sincronia. Descentralizando parte da produção artística dos grandes centros internacionais de produção e veiculação da arte, a Meio Arte deve sua manifestação em grande parte à democratização dos meios de reprodução, facilitadoras da transmissão da mensagem de uns para os outros. Fecha aspas. A popularização dos aparelhos de fotocópia abriu o caminho para os artistas copiarem suas criações e distribuírem utilizando o serviço postal, editando livros, folhetos e publicações colaborativas. Segundo Walter Benjamin, no livro A Obra de Arte na época da sua reprodutibilidade técnica, a reprodução técnica pode ainda colocar a cópia do original em situações inatingíveis a esse mesmo original. Acima de tudo, ela torna possível levar essa cópia ao encontro do receptor. Porém, eles não usavam o correio apenas como veículo de distribuição para fazer a circulação artística, mas sim como suporte, se apropriando dos elementos constitutivos do mundo das postagens: selos, carimbos, cartões postais, envelopes, embalagens. O artista Paulo Bruschi resume dizendo que o correio é usado como veículo, como meio e como fim, fazendo parte e sendo a própria obra. A praticidade e até mesmo precariedade dessa proposta artística aproximou artistas de diferentes espaços geográficos e democratizou o acesso à produção artística, com convocatórias e com surgimento de listas de endereço para trocas diretas entre as pessoas, além de dinâmicas internas que surgem espontaneamente, como add and pass, que seria o adicionar e passar, ou add and return, adicionar e retornar, que convidando a intervenção sobre uma folha de papel que circulava entre as diferentes nações. Essa produção está espalhada em diversos acervos, arquivos de artista, que guardam fragmentos de uma arte em rede, despertando em estudiosos e pesquisadores o desejo de se debruçar sobre esses arquivos em busca de novos elementos para compor a história da arte contemporânea. Como consequência dessas trocas constantes,
Os artistas acabaram criando circuitos paralelos para divulgar trabalhos recebidos, com editoração de revistas e folhetos, além de convocatórias e exposições. Essa dinâmica fez surgir diversos arquivos de artista que, para além da memória e salvaguarda dos templos dedicados às musas, e suas transformações ao longo dos séculos surgem como uma metáfora dessa função documental dos museus na atualidade, desafiando e questionando os padrões museológicos de catalogação, preservação e exibição, tomando para si essa função de forma efêmera. A movimentação de obras nessas redes alternativas gerou produções coletivas que diluíram a figura do criador, enfatizando o caráter comunitário, social e político da arte, não somente no conteúdo das obras, mas nas estratégias e práticas. Apesar de não ter iniciado no Brasil, a arte correio no contexto nacional acabou adquirindo contextos de arte política, por conta do cenário ao qual o país experienciava a ditadura militar. Enquanto nos países do norte global, os artistas utilizavam o suporte dos correios para atuar como um laboratório de linguagem na construção de espaços alternativos de exposição, para os latino-americanos representou também uma possibilidade de subverter a repressão política. Além do contexto da censura imposta pela ditadura militar nos países latino-americanos, os artistas buscavam liberar a arte das vinculações oficiais e institucionalizadas, para romper com esses equipamentos culturais excludentes e controlados pelos aparatos ditatoriais. Os artistas recorrem aos circuitos independentes, confiando na força subversiva da arte e rompendo com o mercantilismo, compartilhando suas criações com um grande número de pessoas em fluxos direto com os destinatários. Os questionamentos dos artistas conceituais reverberaram dentro das instituições e foram aproveitadas na elaboração de novas diretrizes museais. Destacamos a atuação assertiva de Walter Zanini, que nos anos que esteve à frente do MAC da USP, incentivou artistas a produzirem obras híbridas e exposições coletivas, estimulando o uso do museu para o desenvolvimento de projetos, cursos, palestras e como fórum de debates. O museu deixa de ser local de salvaguarda e memória de obras de arte para agir com proposições criativas. Segundo Cristina Freire, nesse caso, o próprio museu testemunha e documenta uma época, e de fundo passa a figura. Após seu trabalho à frente do MAC nos anos 70, Walter Zanini é nomeado para ser o curador-geral da 16ª Bienal de São Paulo em 1981. Naquele ano, traz para o maior evento de arte do país um setor inteiramente dedicado à arte postal. A convocatória foi aberta e disseminada pelas redes postais, convidando artistas para que enviassem à 16ª Bienal, via correio, sua participação. Em pouco mais de 3 meses, mais de 400 artistas de 30 países enviaram cerca de 6.000 itens de arte postal. As obras recebidas foram doadas posteriormente ao Centro Cultural de São Paulo, em 84, estando lá salvaguardadas até os dias atuais e compondo um dos maiores acervos públicos sobre a temática no mundo. Segundo Camila Romano, pesquisadora e curadora do CCSP, ao ser exposta na Bienal, a arte postal foi recategorizada, alterando o status de manifestação artística marginal para obra de arte reconhecida institucionalmente. Segundo a professora Cristina Freire, o caráter documental de grande parte dessa produção deu lugar a muitos arquivos de artistas, alimentado pelo fluxo das redes de arte postal. Advém daí uma dialética interessante entre museu, biblioteca e casa, domínios públicos em espaços privados, onde reside parcela significativa da memória artística contemporânea. Atualmente, eu pesquiso arte correio e seus desdobramentos no programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal de Pernambuco, e essa investigação atravessa o campo da museologia tanto pela formação dos arquivos de artista que começam a ser estudados e catalogados, quanto também pela inserção dos acervos de arte postal em instituições museais. Trazer esse debate aqui para dentro da ANPAP visa suscitar questionamentos e inquietações sobre a temática, e evidenciar o caráter transdisciplinar dessa prática artística que segue se desdobrando em novas leituras e possibilidades, mesmo após mais de 50 anos. Na arte correio, a prática coletiva acaba por fortalecer a rede em detrimento aos trabalhos particulares, e a partir da formação dos arquivos de artista, os acervos podem ser lidos como obras colaborativas, onde o todo é maior que a soma de suas partes. Essa pesquisa ainda está em processo, sendo construída por meio da minha inserção dentro das redes de arte postal, que seguem ativas e se reinventando. Me interessa entender a dinâmica utilizada na arte em rede, os fluxos rizomáticos que surgem no processo de formação e expansão desses circuitos alternativos, e a consequente formação dos acervos. Não busco aqui explicar ou revelar como funcionam as redes postais,
me importa mais o caminho e os processos, e, para tanto, participo dessas redes, enviando e recebendo obras de arte correio e propondo projetos colaborativos e convocatórias para a formação de um arquivo de artista nos dias atuais, de modo a revisitar as práticas artísticas adotadas pelos artistas postais pioneiros e verificar as ressonâncias dessas práticas e os desdobramentos possíveis. Agradeço a oportunidade de poder participar desse encontro nacional da ANPAP e aproveito para cumprimentar os colegas que também farão suas exposições nessa sessão, bem como a comissão organizadora do evento. Muito obrigado a todos e a todas, um abraço e até a próxima.